Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um livro muito especial aqui, que é o Linha a Linha. Depois a gente vai falar sobre os vários títulos dele. E o nosso convidado de hoje é o Evandro Nascimento, autor desse livro sensacional, recomendo muito mesmo. Está lá editado pela Cotter, em Curitiba. Saiu agora em 2022. Seja bem-vindo, Evandro. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Fico muito feliz e honrado, né, por ter sido convidado para esse importante canal, né, o Outro Livro, e marcar que esse tipo de programação cultural na internet hoje em dia é muito importante para a divulgação da literatura, né, e das artes em geral, né? Então, e eu sei o quanto isso dá trabalho, né? Então, fico feliz, parabenizo você, Ricardo, e as pessoas que trabalham com você. Porque eu sei que é trabalhoso, mas também deve ser muito prazeroso. Tá? Então, muito obrigado e estamos aqui para conversar. Joia. Então, você mencionou o trabalho que dá, né? O seu livro foi um prazer, na verdade, não foi bem um trabalho, assim. Claro, a gente tem o trabalho de formular as questões, essa coisa toda de organizar aqui a sequência da gravação, mas tem sido realmente bastante compensador, o pessoal tem dado bastante retorno, e você que está aí assistindo a gente agora, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, se você gostar dele. Os demais, a gente já tem aí mais de 20 vídeos aqui nesse canal, e a ideia é seguir postando uma conversa nova toda quinta-feira, eu e a Ana Beatriz, às vezes nós dois, às vezes ela, e por aí vai. A conversa de hoje, então, é com o Evandro Nascimento. O Evandro, ele nasceu em Camaquã, em 1960, no interior da Bahia, na região do Cacau, né, Evandro? Uhum. E ele é escritor, ensaísta, professor universitário, artista visual, é doutor pelo FRJ e estudou no exterior, foi aluno do Jacques Derrida, da Sarah Kaufman, Uhum. é isso? Isso. Né? E fez uma carreira de professor universitário no Brasil, fora também, tem uma série de publicações. Eu vou deixar a biografia completa do Evandro na descrição desse vídeo, tá? E também recomendo, né, que você que está nos assistindo aí, que está nos ouvindo, que você acesse o site do Evandro. Eu achei muito completo o teu site. Tem lá os trabalhos dele nas artes visuais, na filosofia, na literatura. Tem uma biografia bem detalhada. Gostei bastante mesmo. Recomendo que quem esteja nos assistindo vá ao site do Evandro. Eu vou deixar também esse link na descrição do vídeo, bem como deixarei também o link para você adquirir esse livro na editora Cotter, ok? Então, Evandro, o teu livro, né, se destaca no cenário das publicações contemporâneas, eu acho. Nós temos poucos nomes que estejam experimentando como você está experimentando aqui. Me vem à cabeça nessa relação de artes visuais e literatura, Jussara Salazar, por exemplo, que inclusive fez a capa do teu livro, né? Ficou muito bonito. Uhum. Na área do texto, eu penso, por exemplo, no Luiz Serguilha, né? O português Luiz Serguilha, que também tem um texto que se aproxima desse que você nos traz aqui. Uhum. O meu próprio Teratoma, né? Para falar um pouquinho Uhum. da minha literatura. Uhum. Aliás, a gente vai fazer aqui um vídeo também falando sobre o teratoma um pouco mais para frente aí. Mas, Evandro, eu queria discutir com você primeiro que você nos ajudasse com a discussão desses títulos, né? Depois a gente vai falar sobre o livro, sobre o que acontece aqui dentro, vai mostrar bastante o livro do Evandro, mas o livro traz 4 títulos aqui, ou 2 títulos com subtítulos: Linha a Uhum. Linha, Desenhos Escritos, Poema Rio e Grafismos ao Correr da Pena. Como é Uhum. que você chegou nessa ideia desses vários títulos para o seu livro? Para falar disso, tenho que explicar que, na verdade, esse livro são dois, né? Na verdade, tem um livro de artista chamado Livro de Artista, que, em geral, é um livro feito à mão, né? Um manuscrito, né? No caso, foi um manuscrito, que daqui a pouco a gente vai mostrar, feito com caneta nanquim, né?
eu estava, Uhum. na verdade, retomando uma atividade da adolescência, que era desenhar, né? Isso foi início de 2015. Foi quando eu entro no Parque Lage, que é a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é uma instituição de cursos avulsos, né? Você pode entrar, se inscrever e fazer todo tipo de curso. E eu comecei a fazer um curso de desenho com a artista plástica Suzana Quiroga, e lá, numa certa altura, eu comecei a fazer uns grafismos que estavam associados ao que eu vou chamar de um poema em prosa, né? Que é o linha a linha que vai resultar nesse livro. Então, acontecia uma coisa curiosa. Eu escrevia no computador o poema em prosa e, ao mesmo tempo, eu ia fazendo uns grafismos e copiando à mão, né, numa folha de papel canson, que é um papel apropriado para o desenho, esse mesmo poema, com a minha letra cursiva, minha caligrafia, como a gente chama, que é mais ou menos ilegível, né? E fazia alguns grafismos também. Depois eu vou dar mais referências para esses grafismos que eu fazia e esse livro de artista que compõe, né? Que eu fui fazendo entre 2015 e 2017, né? Não é que eu tenha levado esse tempo todo para fazer, né? Mas é que de vez em quando eu pegava, fazia, escrevia o poema, transcrevia e vice-versa. Então, foi o processo que eu fui fazendo. E à medida que eu ia fazendo esse livro de artista, ia fazendo o livro de poesia, né, ou de poemas em prosa, que estava no computador, eu fui dando títulos, né? Em geral, isso é uma marca da minha literatura, eu dou vários títulos nos meus textos. Em alguns casos, eu mantenho dois títulos, por exemplo, em outros casos, eu mantenho apenas um título. Mas, em geral, enquanto eu estou escrevendo, eu vou dando vários títulos até descobrir qual é o mais satisfatório. Às vezes, eu submeto a amigos, né, o título para ver o que eles acham, eles me ajudam a escolher, etc, etc. Nesse caso, esses quatro títulos ou subtítulos, né, tanto faz, na verdade, na capa realmente se destaca o linha a linha, né, mas os outros estão, para mim, em pé de igualdade, desenhos escritos, poema Rio, grafismo Correr da Pena, eles são, na verdade, mais descritivos. Né? Eles são mais descritivos. Eles dizem do que se trata, do que está no interior do volume. Né? Mas são verdadeiros títulos ao mesmo tempo. Né? Aliás, todo título é um pouco descritivo. Né? Isso é uma característica do próprio título. Então, nesse caso, eu resolvi, eu acho que foi o único caso em que eu mantive todos os subtítulos, ou todos os títulos alternativos. Podemos chamar de títulos alternativos. Né? Eu até lembro que A Hora da Estrela de Clarice Lispector, no interior do livro, tem 13 títulos alternativos. Né? É um caso raro na literatura brasileira. E no meio tem a assinatura de Clarice Lispector. Né? Então é uma referência também. E eu sou um leitor de Clarice, evidentemente. Né? Eu tenho um livro sobre Clarice, inclusive. Mas nesse caso não é que eu estava pensando na Hora da Estrela, não. Veio assim. Os títulos vieram, achei interessante, porque eles descrevem bem o que o livro é. Então, eu acho que também teve esse aspecto, né? E brinca, né? Quer dizer, eu já estou brincando com a espacialidade do livro, né? Você botar na capa quatro títulos, né? Você mostra que tem um espaço sendo preenchido ali, né? E a Jussara Salazar, que fez a capa, ela tirou todo o proveito disso, né? E também, não foi só ela que fez a diagramação, teve uma outra pessoa também que fez a diagramação. Eles foram tirando, ela e ele foram tirando proveito dessa multiplicidade visual, literária, que faz parte do projeto do livro. Aliás, de maneira que eu fiquei surpreso e encantado. Depois eu vou falar de uma coisa que me surpreendeu muito, muito, foi o proveito que eles fizeram da minha assinatura à mão, né? Todos os meus livros de ficção têm minha assinatura em algum lugar. Em algum lugar eu coloco a minha própria assinatura, né? Evidentemente, assinatura escaneada e transposta para dentro do livro. Né? E, nesse caso, o diagramador não foi a Jussara, porque ela não fez a diagramação final. Ela fez uma parte da diagramação, mas ela não fez a conclusão. Foi ele que, depois eu vou ver o nome dele aqui no livro, não estou lembrado, foi ele que tomou essa decisão. Você quer mostrar já? É esse aqui a É assinatura? essa assinatura, né? Eu achei Aham. sensacional. É o fim do livro, né? Ao invés de colocar a assinatura assim, embaixo, né, no rodapé da página, no final, ele pegou e transformou num verdadeiro grafismo. Ele abriu duas páginas finais em negro, né? E transpôs a assinatura, que normalmente é em preto, né, em caneta de tinta preta. Ele inverteu e colocou
em branco a assinatura e em preto a folha. Eu acho que ficou maravilhoso. E realmente é uma assinatura que é uma marca minha, né? Como toda assinatura, aliás. Né? Mas aí ele transformou num verdadeiro grafismo. E isso, para mim, foi uma das surpresas. Né? É por isso que um livro não é só do autor. O livro é de um conjunto de pessoas, né, que vão trabalhar, desde o editor que decide, o Cotter, né, que é uma pessoa muito acolhedora, ele mal me conhecia, né, e ficou encantado com o livro, né? Aqui para nós, eu até pensei que eu ia bancar o livro, ele disse, não, eu faço esse livro para você, você não vai bancar nada, etc. Entendeu? Ele ficou encantado com o livro, né? E escolheu a Jussara, porque é uma pessoa que trabalha muito com ele, uma poeta, artista plástica, uma pessoa sensível, formada em semiótica, né? E eu acho que foi a pessoa realmente. Ela ficou encantada também com o livro. Ela até chegou numa conversa que a gente teve, ela disse assim: Ah, Evandro, por que eu não tive essa ideia antes? E é o maior elogio que você pode receber de um artista, né, de um escritor, Aham. tá? Que você tenha tido a ideia que ele gostaria de ter tido. Foi uma coisa que ela disse. Tá? Então, tem esse aspecto que eu acho que se deve muito. Claro, já existe o livro de artista, fez parte de uma exposição recente minha no Rio, e já existia o livro no computador. Mas uma coisa é eles existirem, né, nesses suportes, etc. Outra coisa é virar o livro, né, o próprio livro, que é o resultado. Tudo existe para acabar em livro, né? Citando de memória o Mallarmé, né? E ele lamenta um pouco, né? Mas a gente não tem nada a lamentar, né? Que bom que as coisas existam para acabar em livro e que isso possa durar ainda por um bom tempo. Maravilha. Você falou da Jussara Salazar. A Jussara a gente entrevistou aqui também, o livro dela, Bugra, né? E é Uhum, um livro que também faz esse diálogo de texto, só que no caso dela com colagens, com gravuras, né? uhum, Não vai para o aspecto do desenho, mas ela uhum, também busca esse diálogo, é, que é um diálogo que eu acho que tem uma semelhança com o seu, que é no sentido de não fazer uma hierarquia entre esses dois elementos, a imagem e a isso é escrita, né? Essa é fundamental. uma busca sua e que aparece no livro como um todo. Eu te perguntei dos títulos, porque são títulos que explicam o procedimento para o leitor, né? Uhum, Eles não entram muito na ideia do que a gente vai encontrar aqui em termos do que pode ser resumido, né? uhum. Daquilo que pode ser parafraseável, né? Ou daquilo que pode ser entendido como o tema do livro, né? Então, o tema do livro também é o procedimento, né? E eu acho que isso que transparece nessa ideia desses quatro títulos, eu gostei muito. E a gente falou aqui da questão do romper, né, com a ideia de que a imagem seja uma ilustração e de que o texto possa ser uma legenda para a imagem, ou seja, romper com essas submissões mútuas entre esses dois elementos, ou seja, o combate à hierarquia, que é um combate à hierarquia dentro da linguagem, verbal e imagética que aparece no teu livro. Isso é Isso importante. se Vamos dá. sublinhar isso. Eu vou só Pode, sublinhar pode, pode esse comentário mencionar, seu, Evandro. Daí a gente vai mostrar porque as páginas aqui. eu não tenho nada contra a ilustração em si, não tenho nada contra a legenda em si. Claro. Mas é porque foi toda uma cultura, no Ocidente, sobretudo, montada com essas hierarquias, não? E muitas vezes tão automatizada que as pessoas não se dão conta. Evidentemente que existe toda uma filosofia, desde os anos 60, pelo menos, que critica essas ideias de representação, né? As Uhum. hierarquias, a representação, a imagem ser uma representação do texto, o texto ser subserviente à imagem, vice-versa. Então, isso realmente está desde muito tempo em minha vida, eu posso falar mais adiante um pouco disso, isso é autobiográfico, remonta à minha própria adolescência, porque eu fui um adolescente fascinado por histórias em quadrinhos, fascinado pelas artes plásticas muito cedo, né? Minha descoberta das artes plásticas, mesmo morando no interior da Bahia, foi aos 12 anos, através de uma enciclopédia, através de livros, não? De arte que tinha lá em casa, um grande livro de arte enorme, e depois eu comecei, aos 16 anos, a frequentar exposições e, ao mesmo tempo, já lendo romances, lendo poesia. Então, eu fui inseminado desde muito cedo, desde a infância, na verdade, por muita visualidade, muitos livros com imagens, etc., e por textualidade. Eu morava no interior nos anos 60, não tinha É. televisão, entendeu? A diversão era ou cinema ou leitura, ou então jogar bola, tomar banho de rio, aquelas coisas típicas do interior, entendeu?
Então, eu fui fecundado por essas duas linguagens, pela linguagem verbal e pela imagem, né? Mas você estava dizendo alguma coisa e eu cortei, pode continuar. Não, na verdade, aqui a gente vai trabalhar na base da deriva mesmo, que eu já até esqueci o que eu estava dizendo. Mas uma das coisas que eu lembrei agora, voltando para algo que eu tinha esquecido de antes ainda, é que a sua assinatura remete muito, para mim, pelo menos, ao alfabeto árabe, que é mencionado por você ali no prefácio, né? Tem essa a primeira impressão que eu tive aqui da sua assinatura e que você cita como uma das inspirações para você chegar a esse projeto da Uhum, escrita desenhada, né? uhum, uhum. Isso. É, Então, na verdade, pois aí, não. essa assinatura tem a ver com minha caligrafia, né? Que eu fiz várias caligrafias na infância e não deu certo, né? No sentido de que eu não conseguia uma bela letra, etc. E era até traumática, uma letra realmente difícil para mim, para compreender, não? Então, eu prefiro escrever em letra de forma que para mim mesmo é mais fácil de compreender, entendeu? Então não adiantou fazer aqueles cadernos de caligrafia, Caligrafia? porque minha Uhum. letra é como minha professora primária, que é minha amiga até hoje, ela disse, letra destino, não adianta, né? A pessoa vai realmente é uma espécie de destino, não é nem que você escolhe, é inconsciente, né? Então, essa assinatura e a própria caligrafia, ou o que a gente tecnicamente chama de escrita cursiva, e essa letra, né, deitada, essa letra, ela sempre foi difícil para mim. E quando eu comecei a desenhar, coincidentemente, eu tive a ideia de não só escrever, né, os desenhos com a minha letra cursiva difícil de ser entendida, mas emendar as palavras, entendeu? O que complicou tudo mais, porque já era difícil de compreender. Você emendando as palavras sem espaçamento, vira um grafismo, né? E a escrita árabe realmente foi uma das grandes inspirações, porque ela é para nós ocidentais, evidentemente, o arabesco, né? O próprio arabesco, né? Ela tem uma coisa assim visual muito bonita, mas é porque nós não a entendemos também, né? Quer dizer, provavelmente um árabe também lendo a escrita latina alfabética, né? Ele possa ter também a mesma impressão plástica, visual que a gente tem, entendeu? Isso aí é uma coisa cultural, né? Mas de qualquer maneira você lembrou perfeitamente, a minha assinatura lembra, sim, ela própria já tem esse aspecto, né? E a caligrafia também, tortuosa minha, já tem esse aspecto meio de arabesco, né? E aí eu fui tirando proveito disso. Aquilo que era um trauma, a má caligrafia, virou minha marca registrada, entendeu? É uma coisa que a arte permite. Você inverte, né? Aquilo que a sua vida lhe proporcionou como algo negativo no princípio. Sim. Evandro, eu fui, como todo mundo, né, lendo o seu livro, olhando o seu livro desde o início, e primeiro a gente busca, né, nas informações assim paratextuais aqui, na orelha, na contracapa, e aí a gente consegue primeiro se armar de alguns preceitos para enfrentar o seu livro. Ele traz, né, para quem não conhece, para quem não visitou a exposição do Evandro no Rio, tal, né? Ele traz 10 imagens, né? Que são essas imagens que contrapõem numa das nessa primeira delas, por exemplo, chamada A Linha, ela vai contrapor aqui esses grafismos e a caligrafia do Evandro sem intervalos, né? E essas experiências vão se sucedendo no correr do livro aqui. A segunda sessão, chamada Acenos, já traz uma outra disposição. E aí o leitor, né? A minha experiência de leitor, primeiro foi buscar na tua caligrafia algum tipo de referência, né? Algo que de fato é elegível, né? Como você mesmo afirma em muitos momentos aqui. E as experiências vão se alternando, a gente vai sentindo esses intervalos entre os grafismos e as caligrafias, né? A escrita desenhada, e o livro vai se sucedendo, e ele vai ganhando diferentes composições aqui, detritos corporais 2, o ponto, talhos, e aí chega um momento que a gente é surpreendido, né, pela própria imagem,
quando a gente chega na seção vácuo, e aí a gente não acha mais a caligrafia do Evandro, e a gente está aqui diante dos grafismos, e lá na frente, quando chega na parte dos textos mesmo, a gente de novo é surpreendido. Sinais de vida, aí a gente tem essa escrita corrida aqui, cursiva do Evandro, né? Em vez dos grafismos, a gente é depositado aqui diretamente na caligrafia dele, e essa seção das imagens do livro, esse primeiro livro, né? Ele termina aqui com os enlaces, não, entrelaces, né? Entrelaces, que sobrepõem sem nenhum tipo de hierarquia as grafias e a caligrafia do Evandro. Aí vem uma página, 2 páginas aqui em preto, fechando essa primeira metade do livro, e o livro é retomado para o leitor, né, com o texto propriamente, né, que retoma esses títulos, a linha, acenos, e vai em direção lá aos entrelaces ao final. Então, um livro que é uma experiência de leitura, no fim das contas, né? Essas relações, né, Evandro, que você estabelece, e que a gente já falou um pouquinho aqui do combate à hierarquia através dessas relações, você poderia explicar como essas relações estão envolvidas nesse projeto do livro? Parece tem um determinado momento que você meio que, me diga se eu estou errado, meio que se lamenta um pouco por essa segunda parte do livro, né? Como é que funciona isso para você, assim? Essas 2 partes, esses 2 livros, esse livro Centáureo aqui que a gente tem em mãos. Eu não entendi o lamento. Você poderia explicitar mais o lamento? Assim? Eu não vou achar a parte aqui, Evandro, mas parece que é no prefácio, assim. Você fala em algum momento dos fracassos inevitáveis mesmo, né? Porque eu acho que eu acho que a questão vai no seguinte sentido: como falar sobre esse além da linguagem, né? Que está presente na primeira parte aqui. Na verdade, você tocou num ponto delicado do livro, né? Desse livro impresso, né? Porque, na verdade, eu sabia que era um livro que geraria dificuldades. Não? Uma professora da UFRJ, já aposentada, salvo engano, que foi uma pessoa bem bacana, muito bem formada, não? Ela é leitora do Guerra Errante, é uma pessoa muito bem formada, né? Luísa Lobo, minha amiga. Ela foi ao lançamento, depois ela mandou as mensagens, ela adorou a exposição, o livro foi lançado junto com a abertura da exposição, né, salvo engano, ou em outubro, né? Aliás, em novembro, foi 20 de novembro, né? E a exposição ficou uns 45 dias na Casa Dice Cortizidel, que pertence ao UERJ, no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. E ela fez elogios ao livro em uma das mensagens que ela me enviou depois do lançamento. Ela até deu de presente a uma aluna ou um aluno dela, brilhante, né? Ela disse que é um livro muito difícil, que requer um conhecimento especializado, né? O que é sempre assustador para qualquer escritor, né? Quer dizer, a gente quer ser lido, né? Eu não escrevo realmente para uma minoria, né? Eu quero ser lido, eu quero que qualquer pessoa possa ter acesso ao livro. Então, ao saber que eu iria finalmente publicar um livro, produzi já há um bom tempo. Eu sou assim, eu escrevo muito e publico pouco, na verdade. Até publiquei um pouco mais nos últimos anos, mas durante muito tempo eu fui muito econômico. Demorei muitos anos a publicar meu primeiro livro de ficção, né? Já aos 48 anos, né? Mas agora eu estou publicando um pouco mais rápido. Mas, enfim, aí eu comecei a me acercar de textos que, de algum modo, ajudassem, facilitassem a entrada da leitora e do leitor no livro, né? Eu acho que, por exemplo, a Aurélia, que é a minha amiga, grande especialista em poesia contemporânea, Célia Pedrosa, né, professora do programa de graduação da UF, da Universidade Federal Fluminense, ela fez um dos textos mais bonitos da minha carreira de escritor, entendeu? Eu realmente li e reli esse texto porque ela foi no ponto central do livro, que é um livro que remete à infância
em busca de uma origem possível, né? Ao mesmo tempo, eles essa reoriginar, que é um termo que ela usa, né? Voltar à origem, mas sabendo que é impossível esse retorno, é a questão da desmemória, né? Mas é uma Uhum, memória que, na verdade, é uma desmemória, uma memória falha, né? uhum, Por isso ela é uma desmemória, cheia de lacunas, né? Impossível você costurar essa infância como um texto, né, bem acabado, etc. E o livro, o poema em prosa, ele é movido por essa ideia, né, dessa impossibilidade de você realmente fazer uma costura, um tecido acabado, né, um poema metrificado, etc. A gente já entra um pouco na questão que a gente vai falar mais adiante do poema em prosa, né, que é uma questão correlata a essa, né? E os próprios grafismos, com sua letra ilegível, etc., ele também, né, ele é dificultoso, né, porque ele não é bonito à primeira vista, ele pode ter uma beleza a partir de uma segunda visão que as pessoas possam ter, entendeu? Então, eu me acerquei desse texto, né, que realmente eu amo esse texto da Célia Pedrosa, de uma apresentação geral minha, né, foi espontâneo, o editor não me pediu isso, né, eu que achei necessário algo, um texto curto que apresentasse todo o livro. A quarta capa também, eu próprio redigi a quarta capa, entendeu? E já existia no próprio poema em prosa, no computador, um prefácio. Então, na verdade, você tem o quê? Você tem uma orelha, você tem uma apresentação geral, você tem um prefácio que já pertencia ao próprio poema em prosa, e você tem uma quarta capa. Você tem 4 textos de apresentação, né? Cada um. E claro que também já é um jogo ficcional, né? Esses textos também não estão ali inocentes, né? Eles têm um jogo ficcional em si, eles têm um grafismo, né? uhum. Intencional, né? Então, eu sempre espero que, mesmo lamentando, e creio que você tem, eu não lembro desse lamento, né? Mas acho que você tem razão, mesmo lamentando, e eu digo sempre, o leitor tem sempre razão, que são as razões do leitor, né? É, eu acho que foram recursos mesmo que eu pensei para realmente seduzir o leitor que pudesse estranhar. E a gente sabe da dificuldade que um texto experimental tem no Brasil, sobretudo, para ser bem recebido, né? Há muita resistência, há muita desinformação, mas há muito interesse também, né? Isso desde sempre, né? Ao longo do século XX, desde Oswald de Andrade, poesia concreta, né? Diversos poetas marginais dos anos 70, né? Diversas formas de experimento sempre geraram uma forma de resistência, e às vezes violenta, né? Uma resistência muitas vezes conservadora, violenta, etc, etc. E às vezes por falta de informação, o que acha que existe em qualquer país, né? Em relação a um tipo de poesia, a um tipo de texto que não é realmente o mais comercial, né? Que não é assim, um texto, um livro que qualquer editora vai aceitar, né? Tem editoras que nem poesia gostam de publicar, né? Qualquer que seja poesia, né? Uhum. Independente se experimental ou não, né? A poesia não vende, não quero. Quer dizer, e isso é um bloqueio, né? Em termos de circulação cultural e literária. Então, a gente tem, né? Você também trabalha com textos experimentais, Teratoma é um texto altamente experimental. A gente tem esse desejo, essa vontade, né, de reinventar o experimentalismo no século XXI, sabendo das dificuldades, não? Então, é um jogo sempre entre querer fazer aquilo que quer fazer, que é o desejo, não? Que é o que emerge como arte, como gesto, como escrita, etc., etc., e também se adequar minimamente a uma situação dificultosa em termos de recepção, né? A não ser que você queira ser aquele poeta romântico, eu só estou interessado em criar, eu vivo no meu mundo, se for lido, tudo bem. Não, eu não sou assim, sabe? Eu gosto de dialogar com o público, eu acho fascinante essa possibilidade de estar aqui num canal que é aberto a qualquer leitor, a qualquer espectador, espectadora, entendeu? Uhum. Eu próprio sou muito ativo no Facebook, já publiquei diversas resenhas em grandes jornais, em pequenos jornais, né? Em suma, eu uso todo tipo de recurso na internet, fora da internet, entendeu? Ao vivo, né? Para a divulgação, né? Porque eu acho que são suportes diferenciados e que são úteis, e você tem que saber lidar com esse suporte até artisticamente, né? De modo que eles também sejam artísticos, né? Então, é isso. O fato de ter esses textos de apresentação, né,
tem a ver, e talvez os títulos também, que são muito descritivos, né? Tem a ver com esse desejo de dialogar minimamente, né, com uma situação difícil de recepção. Sim. Eu esse trecho aí, na verdade, assim, eu tomei como uma espécie de lamento nessa relação entre pensamento e corpo, né? Uhum, De estar, às vezes, voltando ao pensamento, ao discurso verbal, e talvez, assim, o desejo, muitas vezes, de... Você falou dessa percepção da infância, tal, né? Que aí remete para esse outro momento, que é esse trecho aqui, ó. Na página 69, os textos redigidos no computador desequilibram um pouco a força do gesto deshierarquizante, pois uhum, parece ainda dar nova legitimidade ao significado. E aí uhum, depois você fala, defenderia apenas dizendo que se trata de simples suplementos, como tais podem ser dispensados e a obra desenho continuará operando sozinha, livre de qualquer significação estrita. uhum. Era a esse momento que eu estava me referindo aqui. Entendi. E, mas assim, né, quando a gente chega nos textos propriamente, nesses poemas em prosa, Uhum, a coisa vai para outro lado completamente. E assim, eu acho que o teu livro também ganha muito quando ele uhum, chega nesses textos. uhum, Porque eu já estava encantado pelo livro antes, né, nessas composições, nessas imagens que você traz juntando grafismos e caligrafismos, né? E aí uhum, chega-se nessa parte dos poemas em prosa, né? Nesses 10 poemas em prosa aqui, um deles surpreendente também, porque ele instaura esse vácuo, né? uhum, E aí eu acho que também ganha-se muito, né? Você estava uhum. dizendo agora há pouco que você escreveu a contracapa, né? O texto de fundo aqui do livro, e tem uma referência a este não livro, né? Uhum, Mas eu acho que ali entra no livro mesmo, afinal de contas a gente está com esse objeto aqui em mãos, né? Então uhum, vamos valorizar também esse objeto, e eu acho que tem muita coisa aqui uhum, sendo dita também, não só muita coisa sendo mostrada, né? Que é uhum, essa segunda parte em que muita coisa é dita de uma forma assim muito interessante também, muito viva, muito espalhada, né? E uhum. muito bem construída, assim. Como é que foi como é que é para você essa parte da escrita, né? Dessa segunda parte, desse segundo livro aqui? Tem muitas referências, por exemplo, é uma espécie de um narrador sincero, né? Que está contando os seus feitos, mas ao Uhum, mesmo tempo bastante exerce uma espécie de uma modéstia, né? uhum. Como é que funcionou para você? Foi um mergulho na memória? O que você quis com essa parte aqui? Se eu fizer um exercício de lembrança, porque já tem um tempo que o livro, quer dizer, o poema em prosa foi escrito na sua primeira versão, porque eu reescrevo ao infinito, né? Até o último minuto eu estou reescrevendo. Então, na verdade, aquele texto que está copiado à mão, ele não é necessariamente idêntico ao texto que foi publicado, não? O texto que foi Sim. publicado eu pude modificar, o que foi desenhado estava lá já há bastante tempo, né? Mas, digamos Aham. que 90% é o mesmo texto, 90%, 10% são as atualizações, modificações, acréscimos que eu fui fazendo no ano passado, em 2022, quando eu decidi publicar o livro. Tá? Então, fazendo exercício de memória, esse livro tem muito a ver com o meu primeiro livro, que é o Retrato de Natural, né? Que é um livro experimental, que teve... Ele tem, é o meu livro, eu tenho uma boa Eu fortuna tenho aqui, crítica. Né? tenho ele aqui. Massa. Eu sei, quem entrar no meu site, vai ver que todos os meus livros, de modo geral, têm uma boa fortuna crítica, eu tenho recepção nos jornais, sobretudo na universidade, entendeu? Grandes críticos como Leila Perrone Moisés, né, como Ítalo Morricone e outros já escreveram sobre os meus livros. Então, eu não tenho, apesar de não ser um escritor badalado, eu não estou na mídia o tempo todo, mas eu tenho realmente, assim, eu não posso me queixar. Eu tive realmente bons, excelentes leitores e eu tenho assim dois tipos de leitores. Tem uns leitores que são apaixonados pelo Retrato de Natural, realmente, e é o livro que mais rendeu crítica, entrevista, etc, etc. E se decepcionam um pouco com os livros de contos, etc, e não percebem que há uma continuidade, não é?
Há leitores que percebem que, na verdade, é uma continuidade em outro registro, né? Eu até brinco dizendo, eu não posso fazer o mesmo livro a vida inteira, né? Retrato Desnatural foi um livro que me deu uma satisfação imensa, o primeiro livro de ficção que eu publiquei, que tem muito de poesia, mas eu não podia ficar naquele projeto a vida inteira. Então, eu fiz outros livros, fiz até um romance, etc, etc. E tem leitores que adoram as histórias que eu narro nos contos, no romance, etc, etc. E tem um terceiro tipo que gosta das duas coisas e percebe essa continuidade. Então, quando eu comecei a desenhar e comecei a perceber que eu queria que o desenho tivesse uma escrita associada, eu comecei a escrever no computador. E aí o que veio foi essa autobiografia fragmentada que já estava no Retrato Natural, mas que assumiu Uhum, um outro caráter, né? É um uhum, caráter ao mesmo tempo contínuo e fragmentado, né? Quer dizer, ele parece que tem uma narrativa contínua, mas ela é muito fragmentada ao mesmo tempo, né? uhum. Não tem pontuação praticamente. Essas pontuações que aparecem, os espaçamentos, são todos gráficos, né? Na verdade, são brincadeiras visuais, né? Mudança de caracteres, etc. Brincadeiras que eu vou Sim, inserindo que tem a ver com, a gente pode até mostrar daqui a pouco, eu vou ler um trecho, que eu acho sempre bom ler um trecho também, maravilha. e mostrar, né, um trecho que eu selecionei. Pois bem, então, realmente foi um poema em prosa que emergiu como memória autobiográfica. Mas desde o Retrato Natural eu tenho uma consciência que não é um eu, não é um ego, um eu pleno que fala, né? É um ego fragmentado e é um ego atravessado por vozes de outras pessoas, de outros viventes, como animais, como objetos, né? É um alter ego também, né? Um outro eu, né? O que eu às vezes chamo de alterficção, não uma autoficção, mas alterficção, a ficção feita pelo outro que me atravessa, né? E tem a epígrafe de Montaigne, né? É a mim mesmo que pinto, né? Ainda quando duvido, digo eu, né? Ainda quando duvido de que sou eu mesmo. Então é esse eu fragmentado que duvida de si o tempo todo, que é incerto, inseguro, que fracassa, que reconhece seu fracasso, que tem dificuldade com a própria memória, lembra muito, mas lembra pouco ao mesmo tempo, esquece, Aham, lembra. Esse jogo entre esquecer e lembrar, né? Esquecer para lembrar é um dos títulos mais lindos de Drummond. É um livro de poemas da fase final de Drummond, pouco lido, né? Mas que mereceria já pelo título belíssimo, Esquecer para Lembrar. Né? Então, tem esse movimento no livro entre esquecimento e lembrança. Né? É uma autobiografia fragmentária. Né? Então, ele foi se fazendo, né? Um pouco como consciência do que eu queria e muito como inconsciência. Era o que emergia. Né? Eram os exato. detritos. Eu trabalho muito com a ideia de detrito, o resto, o lixo, o inaproveitável, o que emerge, assim, sabe? Aquelas marés que vem um monte de lixo, um monte de coisa. É isso, a memória, quando você libera sem controle, ela tem detritos. Detritos corporais, aí tem partes que eu falo, né? Da lágrima, do suor, do peido, de tudo, né? Que a gente renega, né? O baixo corporal, né? O esperma, né? Tudo que a gente produz, o leite materno, né? Em suma, essas secreções que a gente recalca, né? O livro tem muito disso também, né? É, uma poética do ínfimo, como percebe bem a Célia Pedrosa. Ínfimo, se eu não me engano, é uma palavra que está lá dentro do próprio livro, né? Então, o livro é muito essa poética do ínfimo, né? Do pequeno, né? Do obscuro, né? A memória obscura, porque em geral, quando as pessoas escrevem memória, é sempre o lado esplendoroso, ou então, quando Aham, é um trauma, então aquele trauma vira um exemplo de alguma coisa, e não é nada disso, não é exemplo de nada, é apenas a minha memória possível e impossível ao mesmo tempo. Então, eu vou ler um trechinho que eu acho que é muito ilustrativo do método do livro, né? Que tem a ver com esse poema Rio, né? Que pode ser poemário também, né? O poema Rio pode ser poemário, pode ser lido como poemário, que é uma brincadeira com o roman fleuve, que é uma categoria francesa, né? Que é o romance que escorre, né? O sim. Finnegan's Wake, né? Aquela coisa que corre, né? O rio corrente, né? Aham, River Run. Então, o poema Rio é isso, né? Um fluxo, a ideia do fluxo, né? E nesse trecho que eu vou ler tem a ver com a cegueira, que é um tema fundamental que já estava no Retrato Natural, que a primeira parte do Retrato Natural se chama Escrevendo no Escuro. Né? Na época que eu escrevi, eu estava marcado por dois filmes que foram lançados no início do século XXI. Dançando no Escuro, de Lars von Trier, com a Björk,
e é uma musicista, né, uma cantora altamente experimental, compositora, e pelo Dirigindo no Escuro, do Woody Allen. Os dois têm um tema da cegueira muito forte, né? Tem um livro belíssimo de Derrida chamado Memórias de Cego, Mémoire d'Aveugle, né? Tem Borges, tem Tiresias, né? Personagem mítico, né? Enfim, esses cegos maravilhosos que... E a ideia da cegueira, a ideia realmente do tatear, né? Do escrever, né? Como quem está sondando um terreno, sondando a própria memória, né? Sondando a própria vida, né? A cabra cega, né? Aquela Cabra brincadeira cega. maravilhosa da infância, que está tematizada também, né? A cabra cega, você identificar, né? Com os olhos vendados, né? Os objetos em torno, né? Tudo isso foi uma fonte de inspiração no retrato natural e que voltou com toda a força nesse livro, né? A ideia do escrever no escuro. Eu vou mostrar primeiro, para mostrar um pouco às pessoas, não? Uma certa grafismo do livro, não? Porque quando eu ler vai ficar difícil reproduzir o grafismo, porque são Por favor, espaçamentos, mostra aí. né? E depois eu vou ler, apagando um pouco esses espaçamentos que são difíceis de reproduzir na fala. Deixa eu ver se vai aparecer bem. Está aparecendo bem aí na tela? Dá para ver? Tá ótimo, até rabisco no escuro. Ah, sim. Tá. Sim, a voluntária cegueira da destruição. Aparece assim. Tá, eu vou ler até a próxima página, mas não vou ler todo, não, porque o fragmento é longo. Né? Tá. Mas está dando para ver um pouco aí? Tá meio sumido, assim, Né? mas isso aí Mas não tem uma é o ideia, né? terceiro, Não, né? não dá É o para terceiro reproduzir. movimento aqui, né? Uhum. É o terceira estação aqui. Rabisco no escuro. É o Sim. terceiro, é a terceira Por parte. favor, leia aí. Tá, eu vou começar a ler. Então, é o próprio tema, né, dessa parte, que é um tema fundamental no livro, que é escrever no escuro. Não? Tateando, né, em busca. E tem a escrita é um desenho, só que a gente recalca a ideia de desenho na escrita. A escrita é um desenho, seja no computador, seja à mão, é um desenho. Só que quando você desenha figuras e grafismo, sua mão é a mão da Sarina, né? Sua mão dança sobre o papel, né? Seu corpo é mais envolvido, né? Porque a escrita no computador, por exemplo, ela é mais racional, é mais o olho e o cérebro, né? E Uhum. as mãos trabalhando, né? Tem uma distância. No desenho sobre o papel, você fica reclinado sobre a folha, você dança a mão dançarina. Então, rabisco no escuro, o fragmento começa assim. Nos entregamos à voluntária cegueira da destruição pela destruição, guerra e paz, paz e belicosas guelras, a vida que brilha no breu, logo eu atravessado o travessão. O que me arruína de saída é que, quando desenho, estou de olhos fechados. Mesmo se não se trata de desenho cego, me sinto visualmente deficiente. Desenho cego é aquele que se faz somente olhando o suposto objeto, sem ver o papel nem o lápis. Segue-se o contorno e a forma, mas não se vê o que se traça. Mesmo quando faço desenho não cego, estou ao menos meio cego. O desenho cego é isso, você desenha, mas não olha o objeto, né? Você ignora o objeto, né? Aliás, desculpa, é o contrário. Você olha o objeto e não olha a folha de papel. Você fica olhando o modelo e vai desenhando, né? E é essa metáfora que eu trago para aqui, né? Você desenhar, né, sem olhar o objeto. Escrever sem olhar, na verdade. Sem olhar o desenho, não o objeto. Você olha o objeto, mas não olha o desenho. Estou ao menos meio cego, pois o desenho nunca é o que desejo, mas como ele se faz, malgrado minha vontade, segundo o seu próprio desígnio. Desenhou, não viu o palco meu, há uma cegueira enorme em desenhar no escuro, pois no fundo de cada imagem abreu, para cada visibilidade aparente, uma invisibilidade profunda. As duas sou eu traçando, às cegas, espaçando minha insignificante existência. Uma imagem sempre oculta outra e mais outra, sem falar nas palavras malditas, benditas. O que desenho, digo, escrevo, é sempre menor do que o desejado, imaginado, sonhado. Viver é essa desproporção entre intenção e gesto, um incesto bem calculado. Existir não tem sentido nem rumo,
vai se fazendo ao acaso dos encontros e das vontades. Por isso é mais projeto do que projeto. É o que se lança para frente, sem saber aonde vai dar. Um dardo casual, um dado, um obus, uma flor, por desígnio próprio, mas enviesado. Desenho ou escrevo todos os dias, sem exceção da regra. Régua em busca de mais singela leveza, tentando medir, mensurar, redesenhar o afeto que me liga à outra, ao outro, que não sou. Mas tento também ser, estar, redesenhar o afeto é retraçar o percurso que vem dele ou dela ou dele até mim. Quem? Eu? Então é isso, é um trechinho, né? Um pouco metalinguístico, né? Porque vai falar sobre o ato de desenhar, o ato de escrever, e essa relação difícil, né? E prazerosa com a alteridade, não? O ele, o ela, o ele. Pois é, eu gosto muito da forma como você faz essa transição sem liames, assim, do ensaio para a memória, Uhum. para reflexão, para observação do cotidiano, para coisas desse gênero, para metalinguagem, como você trouxe agora. Você sabe que quando eu cheguei nessa parte, Evandro, quando eu comecei a ler aqui o Rabisco no Escuro, que você leu agora para a gente, eu fiz a experiência de voltar ao rabisco no escuro lá dos grafismos e da caligrafia. Então, Sim. ali, você veja que interessante, você está falando de escuro, tem um momento que você fala que a gente pensa, mas pensar no escuro é mais produtivo, é mais Uhum. rico, né, mais variado. E aí eu voltei para as imagens desse primeiro livro, né, do Uhum. livro gráfico, digamos assim, do livro imagético ali, e começo a pescar uma ou outra palavra que se repete, que eu já tinha lido aqui na parte discursiva mesmo, verbal, né? Uhum. Então, foi interessante fazer esse trânsito, e eu gosto muito esse capítulo aqui, digamos assim, porque ele começa nessa escrita no escuro e Uhum. deságua no leitor, né? Parece que o fim dele vai em direção ao leitor, em direção a esse outro que você mencionou aí agora há pouco. Então, você está falando aí do ensaio, do Montaigne, Uhum. dessa leitura do eu que você faz, desses eus, né, também. E a questão é um pouco essa, né? É, o quanto há de eu aqui, o quanto há de outros nesse teu livro, né? É, porque, assim, outras experiências também praticaram esse tipo de escrita mais desse romance Rio aí que você mencionou, né? Uhum. Eu lembrei aqui só na experiência brasileira o Catatal, as Uhum. galáxias, né? Que vão nesse sentido. E aí a Uhum. minha pergunta é um pouco essa: como é que você vê o seu livro dentro da literatura brasileira mesmo, propriamente? Que lugar esse livro ocuparia, assim, com quem ele se relaciona, com quem ele não se relaciona? E isso eu acho que é uma tarefa mais para a crítica mesmo, né? É perigoso o autor se situar. O que eu posso falar é um pouco das minhas referências, né, que estão. Eu já falei Uhum, um pouco delas, mas posso falar um pouco mais, né? Até onde eu posso lembrar das referências que ajudaram a compor esse livro, tanto o livro de artista quanto o próprio poema, né? Os dois imbricados, mutuamente imbricados, né? Agora, historicamente, isso aí realmente compete à crítica, né? Aí tem um lado do outro e da outra, né, que realmente tem que acontecer. Senão você controla demais a recepção daquilo que você faz. Isso é muito chato, né? uhum, É o vício das vanguardas, né? Querer sempre controlar, que teve uma riqueza também. Não? Eu sou um admirador das vanguardas, né? Mas, de fato, né? Não dá para você ficar mais controlando através de manifestos, né? E sim, coisas desse tipo, né? No máximo, você apresenta o seu texto e deixa ele existir no mundo, né? Então, eu gosto o texto existindo no mundo. Eu gosto muito de saber o que o outro pensa, né? O que a outra pensa daquilo que eu escrevi. Tenho muita curiosidade, né? Muito interesse. Infelizmente, eu tenho leitores e leitoras que me dão bons retornos. O bom retorno não é elogio, não. O que eu gosto é do comentário, né? Elogio é fácil de fazer, você emite uma frase, né? O comentário é que me interessa.
Bom, eu tenho inúmeras referências, tanto para o desenho, porque não dá mais para separar na minha vida desenho, pintura, escrita, está tudo junto. Agora está tudo. Depois que eu fiz a exposição, está tudo cada vez mais junto, né? E cada Aham, vez mais eu estou me tornando artista visual mesmo, né? O tempo que era maior da escrita, antigamente era assim, desde 2015, quando eu comecei a desenhar, era assim, durante a semana, escrita, palestra, etc, etc. Final de semana, desenho. Agora o desenho, a pintura está invadindo a semana, entendeu? Até uhum. porque são tantos anos já e meses de escrita, né, de escrita verbal, que não faz mal nenhum eu deixar o artista visual tomar conta, entendeu? Estou completamente apaixonado por essa. Mas a minha visualidade é toda cheia de escrita, daí que eu chamo de desenho escrito, pintura escrita, colagem escrita. Tudo que Certo. eu faço é, no fundo, uma forma de escrita, né? Então, a escrita do livro, né, as referências, né, porque a questão agora é das referências, né, são inúmeras, né? São inúmeras. Tem desde a iluminura medieval, cuja característica é, praticamente, nas iluminuras medievais, cada página é uma. E meu livro de artista tem esse aspecto, cada página é uma. Eu não repito, digamos, a forma, a formatação, né, os grafismos, né, como você mesmo mostrou, cada página é uma. Essa foi uma preocupação, uma vontade que eu tive quando estava fazendo manualmente o livro, né? E a força imagética na própria palavra, né? No mínimo medieval, uma letra era uma figura, né? Tinha um colorido, etc, etc, né? Claro que eu não fiz figuras nem colorido, mas os grafismos remetem, aquelas linhas emaranhadas remetem realmente para enfim, arabescos, né, figuras. Né? A escrita árabe, você já falou, o próprio ideograma chinês, né, que é uma coisa... Eu fiz alguns grafismos recentemente que eu chamo de quase ideogramas, né, que são realmente desenhos em papel imitando ideogramas chineses, mas não, um chinês vai ler, vai tentar ler e não vai conseguir, porque, na verdade, é uma recriação colorida do que seria um ideograma. Né? É, por outro lado, toda assim, a vanguarda, Joyce, etc., né? Mas tem um artista plástico que foi fundamental para esse projeto, que foi Leon Ferrari. É um argentino que morou no Brasil na época da ditadura, por causa da ditadura. E eu vi uma exposição dele na Pinacoteca de São Paulo que me deixou extasiado, entendeu? Porque ele tinha realmente essa relação entre artes visuais e escrita. Né? Henri Michaud também, um escritor, Uhum. né, de expressão francesa, que junta, né, grafismos, né, ao modo dele, bem diferente do meu, né, contexto também. Né. Já na questão do poema em prosa, que é fundamental, porque aí eu vou deslizando do desenho para a escrita, do gênero poesia, né, o poema em prosa que tem o seu lugar muito difícil no Brasil e no mundo. Né. Não tem, há poucas teorias consistentes no poema em prosa, que é um pouco criado por Baudelaire, né, no século XIX. Né. Nós temos as canções senéticas do Raul Pompeia no século XIX, que são maravilhosas também. Né. Você tem já no século XX os proemes do Ponge, Francis Ponge, que é um poeta que transitou entre o verso, né, tradicional e a poesia praticamente em prosa. Né? Os poemas, a La Table também, A Mesa, que é um livro visualmente fantástico, já traduzido, tem uma edição belíssima, Saiu pela brasileira, Iluminuras, né? né? Espetacular. Esse foi fundamental também. Esses livros realmente me ajudaram muito. A poesia concreta, eu atravessei a poesia concreta na minha formação. Escrevi até um ensaio de juventude, né, sobre a questão da tradução e da tradição na poesia concreta, publicado já em revista e no meu livro de estreia de ensaio, chamado Ângulos, Literatura e Outras Artes. Né? E eu realmente dialoguei, eu nunca aderi à poesia concreta, né, porque eu acho que a poesia concreta ela teve sua história, que o próprio Haroldo se afastou dela, né, no final da vida. Né? Quem manteve o vínculo maior até o final tem sido o Augusto de Campos. No próprio Décio teve um momento que ele disse: não me interessa mais a poesia, eu estou mais interessado na prosa, uma prosa experimental, etc, etc. Então, ela teve uma história, e uma história importante. Eu jamais fui ao contos concretos, pelo contrário. Eu sou, até hoje, um grande admirador, um admirador crítico, né? Mas um admirador. Né? A admiração não exclui a crítica. Né?
Assim, a minha distância em relação à poesia concreta é o fato que eu acho que ela é mais designer do que desenho, né? O próprio, tem uma frase do Décio Pignatari, que o André Valias, que é um herdeiro da poesia concreta, um herdeiro inventivo, né? Que ele gosta de repetir, que é: o poeta é o designer da linguagem, né? Que é uma frase do Décio Pignatari. Olha, eu diria que o poeta é o desenhista da linguagem. Percebe a diferença Uhum, entre designer e desenhista, né? Porque eu uhum. estou mais interessado nessa coisa artesanal, né? Precária, né? Do desenho, né? Do desenho possível hoje, depois de todas as vanguardas, etc. Né? Um desenho experimental, evidentemente, misturado com a escrita. Né? Então, aí você já tem uma série de referências, né? No poema em prosa, que é uma coisa que eu quero escrever em breve sobre isso, já tem bibliografia no Brasil, não é uma bibliografia comparável a outros tipos de poesia, mas já existe no Brasil e lá fora também. Você tem ótimos poemas de Drummond em prosa, entendeu? Um deles é o Enigma, né? Estância também, estão em novos poemas. Você tem um poema deslumbrante de Jorge de Lima que praticamente ninguém conhece. Eu sei que outro dia eu mostrei para o Antônio Carlos Sequim, que é um grande conhecedor de poesia, ele não conhecia, não lembrava do poema, deve ter lido, mas não. É um poema chamado O Grande Desastre Aéreo de Ontem. É de uma beleza extraordinária. Também não conheço. Ninguém conhece esse poema, entendeu? Ele é dedicado a Portinari, é um poema visual, entendeu? É Uhum. um poema, ele vai descrevendo o desastre, as pessoas caindo, a morte. Nossa, é de uma beleza. E no final ele diz algo assim, né? Vou citar de memória, e com erro, provavelmente, né? Chove sangue sobre as nuvens do Senhor e há poetas míopes que pensam que é o arrebol. É genial, entendeu? É fortíssimo, é imagético, é belíssimo, e é um poema em prosa que ninguém atribui a Jorge Lima, que foi um poema do verso por excelência, né? E do verso metrificado, né? Um grande sonetista, etc, etc. Né? Outra referência importante, Manuel Bandeira, aquele poema extraordinário tirado de uma notícia de jornal, entendeu? Em suma, há um conjunto, Ana Cristina César, né? Uhum. Até mais recentemente, o Marco Fiscal, enfim, e outras pessoas também estão praticando, cada um ao seu modo, o poema em prosa. Né? O Teratoma também está nessa linhagem, o Luiz Serguilha, né? O português que faz suas andanças pelo Brasil. Em suma, então você tem hoje um conjunto de produções, né? O próprio Catatal, né? Enfim, de produções no Brasil e lá fora, que precisam realmente ser mais analisadas. É preciso que surjam mais especialistas, mais teses sobre o poema em prosa, entendeu? Eu estou com uma para ser lida, eu não vou lembrar do autor, que foi defendida na UFRJ já há algum tempo. Deveria ter virado um livro, entendeu? Porque é uma tese de referência sobre o assunto. Então, do ponto de vista das artes visuais, eu tenho várias referências, e tem apenas algumas, tem outras, entendeu? Tem Lena Bergenstein, que é uma artista que está radicada agora em São Paulo, ela é do Rio, mas está radicada em São Paulo, que nas telas ela insere. Você tem o Paul Klee, que já fazia isso, entendeu? Para os grafismos, tem o Kandinsky, né? Tem o Miró, entendeu? Tudo isso foi minha referência, né? Tanto para a parte dos grafismos, quanto para a parte do poema em prosa. E como eu já disse, estão realmente imbricados, né? Que cada vez mais eu sou o escritor que está no computador e aí resolve fazer um desenho. E aquele texto que está no computador vira parte do desenho. Ou o contrário, eu estou no desenho, aí eu penso num texto e vou para o computador. Então, esse trânsito que já aconteceu com esse livro, com o livro de artista que virou esse livro, ele se tornou a minha rotina, entendeu? Em algum momento eu acabei de dizer isso, né, no trecho. Eu escrevo praticamente todos os dias. Eu posso dizer agora que eu desenho praticamente todos os dias, né? Uhum. Que maravilha. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco por aí, entendeu? Ou seja, muitas referências, algumas muito conscientes e outras não tão conscientes, que me ajudam a fazer o que eu faço. Não, com certeza. Você respondeu e deu, para quem está nos assistindo, um pouco do modo do funcionamento dos seus textos. Essa variedade que é convocada para se atingir algum caminho, alguma coisa, né? Não necessário, porque tem um momento, por exemplo, que você fala até no prefácio assim, olha, eu posso estar correndo o risco aqui de não estar fazendo nenhuma
me parece uma blague, me parece uma ironia sua aí. Não está fazendo nem boa literatura, nem boa arte visual, tal. Mas é óbvio, é até um falso problema, no fim das contas, porque você está fazendo alguma outra coisa, né? E essa alguma outra coisa, para mim, é muito bem sucedida, né? Bom. Por exemplo, né, você mencionou agora essa profusão de referências, mas chega um determinado, no final ali do prefácio, você fala, olha, mas também a minha experiência como criança, minha experiência com as histórias em quadrinho, com os livros ilustrados, etc., que me levaram para isso. E você falou de trânsito, e, de fato, um dos abismos que o seu projeto enfrenta é esse trânsito rumo à origem da origem, à infância, a esse olhar desimpedido, a esse primeiro olhar, né, talvez. Então, gosto muito do seu livro nesse sentido desse risco que ele corre, ainda que querendo, né, leitores, querendo espectadores dos teus trabalhos, mas é sempre convocando uma espécie de exigência desse outro, né, desse leitor, desse espectador dos teus trabalhos. E eu acho que isso que é a ética do teu trabalho. Por falar em ética, Evandro, talvez a gente pudesse fechar um pouco puxando a questão da política. Como é que você pensaria o teu livro enquanto um ato político, né? Inclusive, enquanto tema, a questão política aparece em alguns momentos. O mundo controlado, o meio ambiente, alguma coisa assim, a questão ecológica, talvez. O que você pensou nesse aspecto, assim? Como é que você vê essa relação de um objeto estético tão aprofundado com a política aqui nesse teu Eu produto acho, aqui? eu concordo com você. Produto-processo, melhor dizendo. Se você tivesse até um trecho que aparece, até facilitaria mais. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, tá? Uhum. Porque eu posso dar para falar, sim, dessa temática, que é muito complexa, porque, na verdade, como é um livro fragmentário, né? Então, essa própria... agora eu lembrei, assim, uma coisa que eu acho que é bastante forte no livro, Por que é exemplo, quando eu o capítulo falo... 2 ali. No capítulo Oi? 2 ali na parte 2 você termina assim, não Página... passamos de vagalumes, É a isso. 80, né? Vagando, sobreviventes por enquanto a catástrofe geopolítica dos boçais mandatários globais. Tá. Sem dúvida, sem dúvida. E a própria Célia Pedrosa chama atenção para isso, né? Quer dizer, esse diálogo, né, com a sobrevivência dos vagalumes, do Pasolini, etc., né? E as leituras, né, do Agamben e dos leitores brasileiros, já tem toda uma bibliografia em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tento abordar isso poeticamente, né, pegando a própria palavra vagalume e mostrando seus sinônimos dicionarizados, né? Cagalume, né, pirilampo, né, Ah, vários, sim. né? Então, assim, no fluxo, no ritmo, né, poético, né, associado ao que eu tinha falado com as vagas, né, graficamente representada pelo acento, pelo tio, né? Então, é Ah, é. interessante porque nesse momento eu acho que realmente a questão gráfica, da escrita, visual e da temática estão completamente associadas, né? Aquilo que eu estou dizendo, né? Textualmente, eu estou falando graficamente também, né? Eu estou explicitando, seja desdobrando a palavra vagalume em várias outras, seja desdobrando a palavra vaga, né? Em graficamente, né? Sinais, né? Uhum. Então, visualmente, você tem a mesma questão, né? E eu acho que todo o livro é atravessado pela questão da sobrevivência individual, né? A questão das doenças que a gente atravessa, sobretudo com a idade, né? E tem toda uma questão complexa, né? Você percebe a percepção do que é a morte, né? Que é um tema da minha literatura, acho que está em todos os meus livros, né? Uma coisa é a ideia da morte em criança, adolescência, até uma certa fase da juventude. Quando você passa dos 50 anos, a morte se torna uma coisa muito mais concreta, por causa dos problemas de saúde que começam a aparecer, que no meu caso realmente só apareceram depois dos 50 anos, das pessoas que você começa a perder, entendeu? Então a morte deixa de ser uma abstração, um sentimento vago, para ser uma coisa muito mais concreta. E eu acho que esse livro também tem isso. Né? E a sobrevivência em termos políticos
é uma coisa que já estava lá em 2014, né? Porque 2014 em média, 2014, 2015, né? é, já é depois de 2013, em que você tinha no Brasil aquelas manifestações, e no mundo, né? As manifestações nos países árabes, etc, etc. Já é um momento de convulsão social em vários países, inclusive no Brasil, que vai desaguar no golpe de 2016, né? Imprevisivelmente, e vai desaguar em Bolsonaro, né? Então, o livro já está nesse horizonte de convulsão política. Né? Então, tem a política individual, pessoal, minha de sobrevivência, né? Diante, né, das experiências concretas da morte, né? Que vão se tornando cada vez mais... E não tem jeito, né? E você vai convivendo mesmo. Né? Volta e meia. Né? A morte de Gal Costa, nossa, aquilo me abalou. Gal Costa é um dos artistas mais importantes da minha vida, desde criança, entendeu? Eu via Gal Costa, os primeiros discos experimentais maravilhosos dela, dos anos 60, da Tropicália, né? Aquilo eu via em criança, entende? É uma marca da minha infância, né? E quando ela morreu foi um impacto assim, é como se a gente imaginasse que esses artistas nunca fossem morrer, né? E ela foi realmente dessa geração, junto com a Elza Soares, evidentemente, né? Que já é de uma geração um pouco anterior, mas realmente foi um impacto muito forte, né? A morte dela, né? Então, a sobrevivência também, que se tornou realmente uma questão de máxima urgência com o bolsonarista no poder, né? Mas que já estava lá preparado em 2015, entendeu? Então tem esse horizonte, sim, político, né, da sobrevivência, do que é geopoliticamente, num mundo tão conflituado, que 2011, 2001 é o quê? Né? É o 11 de setembro, né? Porque a partir daí o mundo inteiro ficou refém da briga do Bush, né? Dos republicanos, de um modo geral, contra os árabes, né, os muçulmanos, etc, etc. E o século XXI começou muito mal por causa disso, né? E nós pagamos um preço muito alto, né? Eu lembro até hoje que você entrava no aeroporto, você passava direto, não tinha aqueles sistemas de controle horrorosos, às vezes fica quase nu para poder entrar num avião, entendeu? Cenas deprimentes. Isso realmente foi depois do 11 de setembro, né? Então tem toda, e isso o livro traz sim, né? Fragmentariamente traz sim essa geopolítica, né, dominada pela direita, pela extrema direita, que é um fenômeno que se fortaleceu, né, cada vez mais, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, sobretudo. Mas a direita radical já estava lá em Bush pai, Bush filho, entendeu? Reagan, né, nos anos 80 ainda, entendeu? Thatcher, Margaret Thatcher, entendeu? Eles já eram extremistas, entendeu? Só que com a virulência um pouco menor do que o Trump. Não? Então, Trump e Bolsonaro pioraram isso tudo. Então, eu acho que essa geopolítica aparece sim, a questão ambiental aparece sim, que vai desaguar no meu livro, né, que é o pensamento vegetal. Né? Mas que eu levo 5 anos, praticamente, mas eu já estava preocupado com essa questão vegetal antes. Em 2015, ela já existia para mim. Só que eu vou escrever realmente, pesquisar mais adiante, entendeu? Então, toda essa questão ambiental, a questão da sobrevivência, né? A questão da pobreza, da miséria. Tem uma hora que eu falo do operariado, da necessidade de resistência política, etc, etc. Tudo isso faz parte, né? Do lado autobiográfico, né? Da geopolítica mundial, no fundo, mesclado com minha biografia pessoal, porque é meu sentimento do mundo, né? Para retomar o título de Claro. Drummond. Poesia tem que se fazer pelo seu sentimento do mundo. Não adianta ficar só falando de questões atuais, contemporâneas. Tem poetas que fazem isso, né? Pode até dar certo, né? Mas não é o meu caso, né? Eu não estou aqui para ficar tematizando, fazendo poema simplesmente sobre o povo nazista, sobre a extrema-direita, né? Sim. Como temática geral. Isso não me interessa. Isso é jornalismo gratuito, né? Isso me interessa parecer misturado com o meu sentimento do mundo, com minhas memórias pessoais, a minha experiência da ditadura. Eu cresci durante a ditadura, eu nasci em 60, a ditadura, o golpe, né, é em 64. Eu sei o que é uma verdadeira ditadura, o sufoco que era. Eu participei das primeiras manifestações estudantis, entendeu? Então, eu tenho uma história política de esquerda, né, muito prematura, muito cedo. Né? Meu pai era comerciante de direita, né, mas nada politizado. Né? Mas eu, muito cedo, aos 15, 16 anos, fui tendo uma consciência política, social, né? Que marca toda a minha literatura. Toda a minha literatura tem temáticas sociais. Agora eu estou envolvidíssimo num livro de contos, de histórias, né?
que é totalmente voltado para questões homoeróticas e homoafetivas, mas de maneira geral, né? Não é só assim, a questão gay, a questão trans, a questão bi, a questão, até a questão hétero aparece. Costumo brincar, até a questão hétero vai aparecer, entendeu? Essas questões das sexualidades que eu chamo de A Outra Aquarela do Brasil, é o título do livro, que eu devo lançar daqui a um ano. O livro já está pronto, mas eu quero reescrever, e tem uma instalação também de artes visuais associada a isso, né? Eu estou mergulhado nesse projeto agora, né, que faz parte da minha literatura. Eu tenho várias histórias homoeróticas e homoafetivas nos meus livros de contos. Aliás, eu vou fazer a propaganda do livro que vai ser lançado em Não, por outubro favor. do ano que vem, que é da Eliane Robert Moraes. Será que não está aqui? Não, não está aqui em cima. Ah, não, ainda não recebi, na verdade, eu vou receber. É. Eu vou receber no dia do lançamento. Eu tenho um outro livro dela que é sobre Mário de Andrade e o erotismo, né? Que ela fez uma seleção de 100 anos de contos eróticos brasileiros, Ah, entende? eu vi essa publicação. 1922 a 2022, entendeu? Eu E vi um que está para conto ser meu que se lançado. chama Arte Nova, que é um conto ali realmente é homoerotismo um grau máximo, assim, e Uhum. ela escolheu, eu não sei como ela descobriu esse conto, num livro, que está num livro, descobriu no livro, evidentemente, Encantos do Mundo, né? Então, é trazer mais ainda a minha maneira, né? Não é entrar na moda. E não quero ficar no nicho, eu não quero fazer uma literatura gay, né? Eu quero fazer uma literatura que qualquer pessoa leia, né? Como literatura. Tal como você lê os poemas de Cavafis, que é um poeta fundamental nessa minha linhagem, né? Constantinos Cavafis, né? Que tinha poemas históricos e mitológicos belíssimos ao lado do poema mais cru gay, né? Assim que a gente chamaria hoje de gay, né? De transes mesmo, de encontros amorosos, né? Uma certa nostalgia, né? Na velhice daquela Uhum, uhum. juventude tão erotizada, né? Então é isso, quer dizer, e essa questão para mim é muito política, a questão do gênero, né? Do gênero sexual, do gênero antropológico, etc. Está em toda a minha literatura, só que agora eu vou sistematizá-lo, né? Num conjunto de histórias que tem esse título provisório de A Outra Aquarela do Brasil, né? A aquarela não oficial. Né? É por aí. Mas eu diria, Evandro, que sim, tudo isso aparece no teu livro e é perceptível essa relação de biografia com a biografia do mundo, né, dessa Uhum. interpretação do mundo também, que é muito política. E, além disso, a própria política da linguagem, né, a própria política da literatura, na qual Uhum. você está inserido aqui, e apostar nessa ideia de uma publicação como essa, de um trabalho como esse também, por si só, é uma política da literatura, da estética, etc. Sabe, Evandro, não sei se você queria dizer mais alguma coisa sobre o teu livro, eu gostaria muito de fechar lendo o, o final aqui, né, o último trecho aqui, as últimas 10, 15 linhas. O que Tá, você eu só vou, acha? eu vou realmente concluir dizendo o seguinte: eu concordo inteiramente. Tem que ser, antes de mais nada, uma política da linguagem. Né? Eu não me defino nem como poeta, nem como artista visual, nem como ficcionista, nada disso. Né? Tem um especialista de poesia que ele disse: Evandro, você é um poeta das linguagens. Isso eu gostei. Porque poeta, para mim, está ligado ao fazer. Né? Você sabe que Aham, na exato. poiesis grega era o fazer. Né? E não essa coisa idealizada que virou a poesia, etc. Né? Que também tem sua beleza, não tenho nada contra o lirismo, isso é uma história muito bonita também, né? Mas o meu lance, a minha coisa é a coisa do fazer, eu gosto de fazer, é o fazedor do bode. Ora eu faço desenho, ora eu faço poesia, ora eu faço até peças de teatro inéditas, já escrevi romance, sabe? Eu vou fazendo as coisas, entendeu? Pelo prazer de fazer, antes de mais nada. Eu acho que a política tem que estar ligada ao prazer, isso é muito Roland Barthes, que é um autor fundamental para essas questões todas, entendeu? A poética do corpo, né? Investir o seu corpo, as suas pulsões, as suas memórias, entendeu? Com prazer, né? Um prazer erótico nisso, né? E que a linguagem vá junto, né? Que a linguagem seja o articulador de tudo isso. E daí que, claro, eu adoraria vender muito livros, entendeu? Eu adoraria ser aclamado, etc, etc, né? Mas se isso não acontecesse, não é nenhum drama, porque eu teria feito aquilo que eu quis fazer. Se for para conseguir isso, ter que fazer outra linguagem, ter que fazer uma linguagem que traia o meu desejo, aí é em absoluto isso jamais farei, entendeu? Aí é melhor você realmente se dedicar a folhetins, a escrever, sei lá, para Netflix, que também tem seu valor, não quero desmerecer, entendeu? Mas aí você parte para outra, vai fazer os seus folhetins para a televisão, para o cinema, o que você quiser. Não,
sabe, não, você tem que ser coerente com o seu desejo. Então, meu desejo de mais nada é que investir na linguagem, numa política da linguagem e encontrar, Bart fala em paquerar os seus leitores e leitoras, entendeu? Uhum. Draguer em francês, entendeu? Paquerar, azarar, né? Conquistar os seus leitores. É isso que seduzir os seus leitores e leitoras, entendeu? É isso que me interessa, né? Se acontece, acontece, tem acontecido. Eu não sou um poeta reclamão, eu não sou escritor reclamão, entendeu? Eu estou muito Que bom, satisfeito da minha vida, sim. né? Estou muito contente, a exposição foi maravilhosa, teve uma repercussão ótima. Então, o livro também, a sua escolha, né, prova isso, entendeu? O seu convite prova isso, entende? Então, é assim mesmo, a gente vai levando e torcendo para que as coisas aconteçam. Para a Muito exposição, obrigado. inclusive, parece que tem um vídeo, né? Tem um link para um vídeo da exposição lá no seu Ah, site, sim, né? no site, na verdade, tem dois links. Tem um link que é mais uma palestra minha falando da exposição, né? E tem uma parte que eu vou mostrando cada obra e falando um pouco. Claro que é a minha Uhum, interpretação, tá? O uhum, espectador não deve ficar preso ao que eu estou dizendo, né? Mas apenas uhum, assim, as motivações que estão naquele trabalho. Então, trabalho por trabalho, está todo registrado, foi até um profissional que fez, né, a filmagem, né, o Fábio Calvi, né, um rapaz maravilhoso. Ele fez 4 horas de filmagem para resultar em 15 minutos, 20 minutos de cada um, entendeu? Quer dizer, uma coisa assim, né, de profissional mesmo, entendeu? Então está lá no meu site, né, na parte de artes visuais, artes escritas. É só acessar, a exposição não se perdeu, né? Ela está lá, né, para quem não pôde assistir presencialmente. maravilha. Então, eu acho que eu vou fechar lendo esse trechinho final aqui, no Tá. qual você vem, inclusive, assim, parece que na evolução dos poemas em prosa há um começo mais, assim, lúdico, mais de jogos de palavras, e chega nesse capítulo final. Isso acontece uma ou outra vez, mas se instaura uma espécie de um olhar mais sério, talvez, aqui, mais, né, mais Menos reflexivo. jocoso, menos brincalhão, né? Eu acho que o sério é um pouco convocado aqui. Até porque você vem falando da morte também, tem aquela passagem lá do morrer de câncer, se é bom, se é ruim, toda aquela discussão bem pesada também, né? E Claro. aí chegamos nesse final aqui, no qual você está falando que até poderia contar a sua história pelos objetos que possuiu, e aí Uhum. chega-se ao seguinte: é preciso experimentar o não objeto, o não filme, o não ser, experire, atravessar o perigo, correr o risco de atingir as paragens muito além da linguagem, as instâncias extantes, tocar o intocável, como quem ouve o impossível silêncio de Cage, a gaiola do não som, o ó do o. Não há no universo matéria desprovida de sonoridades. Caberia extrair o legível do aparentemente ilegível e vice-versa, intervertendo os dois, sem tergiversar. Enquanto explico para ele, para ela, para eu, vou me despindo do que já sei, procurando me colocar nessa fímbria de luz onde dizem circular os fantasmas. E vêm todos os que já se foram, silentemente me visitar, antecipando a partida dos que em breve seguirão no último trem rumo à nebulosa do nada, ali onde tudo principia e termina, inclusive o fim, o começo, enfim, recomeço, sem voltar ao início e sem ponto final. Afinal, e sem ponto, afinal, é nada. Em Muito Gosto muito obrigado. dessa forma como você fecha aqui, e depois a gente tem a sua assinatura, né? Não sei se você percebeu, né? O é nada, ele se repete no é N, né? Isso, Uhum. isso não está no livro original, isso eu coloquei na última versão, né? Ah, é? Termina com é nada e termina com é N, que são as minhas iniciais, não? É nada, é N, né? No finalzinho. Isso é uma brincadeira. Aí é uma brincadeira, né? Literária e visual com o leitor, né? Então, essas brincadeiras que atravessam esses momentos de seriedade, de reflexão.
Muito bom mesmo. Obrigado, Evandro. Gostei muito da conversa. Acho que a gente poderia conversar mais ainda. A É. gente procura manter esse Uhum. tempo aqui, para não cansar também quem está assistindo. Mas maravilha. Eu é Obrigado que mesmo. agradeço. Você é um excelente leitor, no duplo sentido, né? Da atenção e da leitura, né? Nem todo mundo lê bem, né? Mas você realmente tem um fluxo de leitura muito bom. Fiquei encantado e nada mais prazeroso do que ouvir alguém lendo o seu texto, né? É isso que a gente quer, que o outro Claro. receba, né? Que o outro leia, Aham. que a outra receba, que a outra leia, né? É isso aí, eu só tenho que agradecer imensamente você. Desejo muito sucesso ao seu canal, né? Assim, o máximo de resistência possível nas dificuldades, né? Mas tem o prazer, como você sublinhou, não? O prazer de trabalhar com a literatura, Uhum. com a Uhum. palavra, com a imagem, não? Então, vai dar certo, sempre. Sempre. A gente está compondo essa biblioteca aqui. Tá Ah, ficando é. interessante. Tá ficando interessante. Essa biblioteca de conversas, né? No fim Com das contas. certeza. Maravilhosa, Tá maravilhosa. ficando Parabéns. interessante. Parabéns. Obrigado, então, e a gente volta aí na semana que vem com mais outro livro. Obrigado. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Bye.